pela tua igreja, ó Deus, por sermos teus filhos amados, escolhidos antes da fundação do mundo, Senhor, ó Deus, e deles nos reservado para o louvor da tua glória, Senhor. E nesta noite, Pai, o Senhor venha sacudir a nossa vida e levar-nos a uma reflexão coerente, Senhor, totalmente bíblica, Senhor, ó Deus, cristocêntrica, Pai, acerca, Senhor, ó Deus, das massas do Evangelho, Senhor, ó Deus, e acerca do perdão de Deus, Senhor, ó Deus, e o perdão, Senhor, que interpessoal, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nos cobre, Senhor, ó Deus, com a tua glória, Senhor, para que tão somente o Senhor apareça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Eu estava esses dias imaginando que, por certo, o perdão ele só pode ter nascido nos céus, no coração do nosso Deus, que é grandioso esse amor. Não é produto humano, porque o homem natural ele está totalmente inabilitado para liberar o perdão aos outros, aos seus semelhantes, ao seu próximo, aqueles que têm ofendido. Porque o ser humano, ele é traiçoeiro. O ser humano, por si só, sem a presença do Espírito de Deus dentro dele, ele é depravado. E o homem encontra-se incapacitado, completamente impossível, de liberar um simples perdão ao outro, sem exigir alguma coisa em troca. Quando a gente olha para o que o Evangelho nos mostra acerca desse tema tão pertinente, que tão comentado em muitas pregações, estudos, e também difundido no dia a dia, não são poucos os momentos que a nossa mente é levada a refletir sobre a necessidade, ora, não é, que nós temos de receber essa dádiva tão grandiosa, quanto às vezes liberar o perdão em nossos corações, aqueles que têm nos ofendido. Nos anais da história, no século XVI, mais precisamente, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele caminhando nas ruas da Alemanha, ele percebeu o quanto a sociedade, por conta da religiosidade, não é? Naqueles tempos da religião milenar, não é? A sua teologia totalmente desconexa das Escrituras, teologia humanista, que visava simplesmente a glória humana e não a glória de Deus, que exigia altas somas de dinheiro para que as pessoas, de uma forma geral, pudessem obter a graça do perdão. É por isso que nos leva a pensar qual é o preço, quanto vale o perdão para você. As Escrituras mostram que ele é incomparável, ele é singular, ele é por demais precioso e tão necessário na vida humana. De modo, meus irmãos, que Lutero chegou um senhor que estava altamente alcoolizado e quis lhe dar alguns conselhos para que ele largasse aquela vida de vício, de escravidão, que além de estar lhe matando, estava também lhe tornando uma pessoa totalmente delinquente, irresponsável e visto como alguém alheio à sociedade, alguém à margem da sociedade. Mas ele de prontidão apresenta uma bula babá, que ele havia adquirido com os seus esforços pessoais, tinha reservado pelo bom tempo uma alta soma, e tinha investido para adquirir a bula papal, que segundo haviam lhe contado os créditos da época, estava lhe garantindo o perdão dos seus pecados do passado,
do presente, e ele tinha alguns bônus, alguns créditos, não sei de que operadora, né? Que até mesmo alguns pecados que ele estaria cometendo brevemente, já estavam garantindo perdão, porque ele tinha adquirido uma bula. Sabe, amados, quando a gente olha na Bíblia, a gente vai perceber que a cruz é o preço do nosso perdão. Diga para o irmão que está ao seu lado, isso é uma citação anônima. A cruz é o preço, diga assim, do seu perdão. Eu fico imaginando quando você pega as suas contas pessoais. Digamos que você está com a sua conta de energia em mãos. Aquela do mês passado, que provavelmente você já deve ter pago. Eu queria saber, meus irmãos, desde quanto tempo você reserva da sua existência para pensar na conta que você já pagou. Particularmente, assim que paga eu me esqueço. Não quero nem saber. Volta para frente. Agora, pode ter certeza, aquela conta que você tem a pagar, não são poucas as vezes que vem a sua mente assim: olha, lembre-se, você tem um compromisso, o valor X. Quando a conta está em aberto, então a gente fica extremamente preocupado. Agora imagina se Deus já se esqueceu do seu pecado, exatamente no momento que você resolveu crer nele e confessar diante do Senhor. Você não acha que também deveria esquecer se o teu Deus sequer se lembra do pecado que você já disse a Ele? Se você quer ter uma vida vitoriosa, ser liberto às vezes daquele pensamento que bombardeia a sua mente, né, e traz sentimentos desagradáveis ao seu coração nessa noite, e você peça a Deus a capacidade para perdoar, inclusive, principalmente a você mesmo, que às vezes é o mais difícil a ser feito, é a gente liberar perdão a nós mesmos. Alguém já disse, né, que quando a gente entrega a Deus todos os nossos pecados, a multidão deles, os irmãos sabem que as Escrituras dizem que Deus joga onde? No mar do esquecimento. E hoje nós tivemos, Vanessa, no momento da consagração pela manhã, ela fez uma citação desse pastor, e também as irmãs que estavam presentes. Eu me recordo de um pastor nosso que nos costumava dizer sempre: olha, quando Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento, Ele põe uma placa com os seguintes dizeres: proibido pescar, para que a gente não venha dragar os nossos pecados. Deus não quer que você volte a ter acesso aos mesmos. Você não precisa estar remoendo aquilo que Deus em Cristo já liberou para você, que é o perdão. E quando a gente vê que nas Escrituras do perdão é a pura e sublime manifestação do amor de Deus. É a mesma coisa que você dizer perdão é graça. Perdão é dádiva preciosa de Deus, é um presente de um valor inestimável para nós. A gente observa aqui que o diálogo de Cristo com os discípulos, o assunto de volta era o perdão. Até quantas vezes eu devo estar disposto a perdoar meu irmão? Observe que não se refere ao perdão de Deus, não é o perdão para a salvação, mas é o perdão que nós liberamos ao homem, é o perdão entre irmãos, que está em volta de Cristo. E até quantas vezes, ou seja, qual o limite para eu perdoar? Até 7 vezes? Os irmãos sabem que não é apenas até 7 vezes
Porque a comunidade judaica sempre difundia os sacerdotes na época de que até 3 vezes você deveria perdoar alguém pelo mesmo erro. Depois da 3ª vez, você fechasse o coração. Pedro diz até 7, quem estava esperando receber algum elogio pela atitude nobre, cristã dele, e exceder ao limite difundido na época. 7 vezes, o dobro mais um, do que era comumente corrente na sua época. Jesus disse: Pedro, eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E 490 vezes, não é simplesmente ele não está dando perdão, ele deve você contar, não é tanto, mas na medida em que você perdoa alguém pelo mesmo erro, isso vai gerar, inclusive na pessoa que está cometendo constantemente aquele mesmo delito, o mesmo erro, seja quantas vezes ao dia ele vinha a cometer, ele seja alcançado por Deus e abandone aquela prática. Sem falar que também, quando você perdoa 70 vezes 7, isso implica dizer: olha, você deve perdoar a ponto de o perdão se tornar um hábito em sua vida. É o seu estilo de vida. Você não pode fechar o coração para liberar o perdão a outrem. Você não deve simplesmente estar guardando mágoa, ressentimento, certo? Ou aquele espírito vingativo que não vê a hora de encontrá-lo na esquina e poder se vingar do mal que ele tenha cometido. Pelo contrário, a Bíblia diz que assim que teu irmão cometeu delito, que naquele mesmo instante, esse sinal da compreensão de que você é um servo, uma serva de Deus, de que você tem compromisso com Deus, de que você tem conhecimento da palavra, antes que ele lhe procure, que possa até que se esqueça, ele deve dizer: então vá até você, e você começa a se definhar, a se martirizar com aquele sentimento tão corrosivo dentro de si. Mas será que ele não presta atenção que cometeu um delito tão grave contra mim e ainda não me procurou? Eu não quero saber porque esta pessoa não presta, eu não quero saber porque já mostrou que não vale nada. Você não deve esperar que ela chegue até você e chore diante de si, sabe, a multidão da sua iniquidade, que se arrependa, que se prostre, nada disso. A Bíblia diz, meus amados, que você deve estar disposto de imediato, assim que alguém te ferir, te machucar, te magoar, de imediato esteja de prontidão para liberar o perdão, até mesmo antes da pessoa chegar até você, ou até mesmo se ela não venha jamais, você já deve perdoar. E se você, porventura, isso mexe com você, isso lhe machuca, você deve ir até a pessoa e abrir o jogo, lavar a roupa suja em casa, sabe? E ali abraçar, reconciliar, orar, estar junto, para que a comunhão seja restaurada e o nome do Senhor seja glorificado. E para Jesus elucidar, sabe, a dimensão do perdão que deve nortear as nossas vidas, ele começa a falar aquela famosa parábola do credor incompassível, que os irmãos têm conhecimento, quando um certo rei resolve ajustar contas com os seus súditos e chegou na presença dele um que lhe devia 10.000 talentos. E os irmãos sabem que é a primeira lição, o primeiro ponto que a gente tem que enfatizar acerca do que o perdão é a pura e sublime manifestação do amor de Deus, com base neste momento em que o servo se encontrava diante do Senhor, seu rei, e que ali é lido que houve uma inspeção contábil e foi detectado que ele devia uma alta soma, 10.000 talentos, era uma quantia milionária. E isso mostra claramente, isso os irmãos podem ver no versículo 25, sobretudo na expressão do devedor, quando lhe é exposto a realidade cruel da sua dívida. E ele sabendo a sentença que o rei já tinha promulgado contra ele: olha, ou tu me
Tu, tua esposa, teus filhos, tua casa, tudo que tu tens, irá reinando. Vocês irão trabalhar como escravos, até que toda a dívida seja paga. Uma coisa que a gente precisa lembrar claramente é que a dívida, ela necessita ser paga. Alguém vai ter que pagar pela dívida. Ninguém pode ignorar, fazer vistas grossas, simplesmente. E a Bíblia vai nos dizer claramente, meus irmãos, que após a sentença que o rei promulgou, qual é a atitude, a reação daqueles súditos, se não se prostrar diante do majestoso, do soberano, e dizer: ser clemente para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 25, batear. Ser generoso, ser misericordioso, ter um pouco mais de paciência. Eu vou pagar toda a dívida. Alguns podem até imaginar que aquele homem estava sendo sincero em sua fala. Leva um engano, meu irmão. Não houve um pingo de arrependimento nesse momento. Primeiro, ele estava envergonhado porque a sua situação foi exposta perante todos. E em um momento, ele confessou ao rei a sua incapacidade de pagar tamanha soma. Os irmãos sabem que 10.000 talentos, menos do que isso, era o valor, o produto interno bruto, PIB da época, de toda a Judéia, Galiléia, Pérea, Idumeia, a Palestina. Ninguém conseguia dever tanto. Era um valor incalculável, incomensurável. Mas o interessante, meus irmãos, que se pelo lado mostra que aquele servo, ele estava simplesmente em apuros naquele estado. Ele não tinha condições de pagar nada dele. O tudo te pagarei dele é sinal de orgulho. É não se arrepender. Como ele ia pagar? Quando? Não tinha como. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque simplesmente Jesus estava mostrando que a maior dívida que o homem tem não é o rei, o soberano da terra. A maior dívida que já o ser humano conseguiu acumular foi em relação a Deus. Os nossos pecados produziram uma dívida que nenhum ser humano tinha capacidade. Você já fez isso? Você tem certeza de que o Senhor, o soberano, já te perdoou? De que a sua dívida era impagável, segundo a ótica do Senhor? Outra coisa que a gente aprende, meus irmãos, dando continuidade do texto, é o versículo 27. Eu queria que os irmãos atentassem. Por isso que então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Eu queria que os irmãos ficassem comigo o texto. Vamos lá, meus irmãos? Então o Senhor daquele servo, aqui uma vozinha então. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Isso implica dizer de que o perdão é reflexo da graça. Quando você vai para o Salmo 32, versículo 1, sabe o que diz? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Me faz lembrar, meus irmãos, eu estava lendo
tempo atrás, o Evangelho Mau Capítulo de Bernardo Mendes. Em dado momento, ele vai nos trazer um relato de um prefeito de Nova York, na época da Grande Depressão, durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ele era um homem, uma figura pitoresca, muito querida pelos nova-iorquinos, tinha 1,65 m de altura. Era um camarada hilário, porque ele andava, sabe, nos caminhões do Corpo de Bombeiro, onde a tropa dele estava presente. De vez em quando também aquelas batidas que a polícia, nos bares ilegais de Nova York, estava lá no prefeito, de nome Fiorello Laguardia. Enfim, meus irmãos, às vezes ele levava todo o orfanato a assistir os jogos de beisebol. Às vezes, até quando os jornais entravam em greve, ele ia à rádio, começava a ler histórias humorísticas para as crianças. Ele era muito querido, muito popular. Uma noite ele resolveu ir na periferia de Nova York. E tinha lá um tribunal que seria toda a região das pessoas menos favorecidas. E acontecia à noite. No dia ele, não sei como, conseguiu convencer o juiz a voltar para casa e descansar. E ele sentou lá no tribunal e de repente foi introduzindo a presença dele uma senhora. Foi lido lá o histórico. A senhora estava comparecendo àquele tribunal simplesmente porque ela foi roubada um pão. E ela conta a Laguardia de que o genro dela tinha ido embora. A filha estava doente e os netos estavam com fome. Por isso que ela foi na mercearia e roubou aquele. Porque os netos estavam chorando. O merceeiro estava lá. E disse: olha, senhor, meritíssimo, essa mulher é muito ruim. E ela deve ser punida para ensinar todas as pessoas nessa cidade uma grande lição. De Laguardia, ele olhou para a senhora e disse: eu vou ter que punir a senhora, porque a lei não abre exceções. Ou a senhora paga $10, ou vai ficar 10 dias na cadeia. Ao passo que ele estava promulgando a sentença, pegou seu chapéu, tirou da sua carteira $10, estava dizendo: o valor da multa, os $10 está aqui, eu perdoo, acredito, e digo mais: que todos que estão nesse tribunal deverão ser julgados em 50 centavos de dólares por viverem em uma cidade em que uma senhora tem que roubar um pão para dar seus netos. Os jornais de Nova York não tinham falado. $47,50 foi repassado para a mão daquela senhora que estava tão aterrorizada. Inclusive, o dono da mercearia, ou merceeiro, ele também contribuiu com 50 centavos. E todos que estavam presentes naquele tribunal aplaudiram de pé a atitude de Laguardia. Tanto os policiais, até os pequenos devedores. A gente vê aí um exemplo de graça extraordinário, que o perdão, meus irmãos, ele é de fato um reflexo da graça. Quando se a história com certa vez Martinho Lutero, ele sonhou que estava diante do tribunal do Senhor Jesus. E por sinal assim, bem próximo estava Satanás fazendo uma série de acusações contra ele, fazendo um levantamento histórico de todas as suas iniquidades. E de fato, ele era culpado de cada um desses pecados que estavam sendo
ditos diante do Senhor. E quando o coração de Lutero, ele começou a se espremer diante dele, ele começou, sabe, a passar mal. Ele se virou assim para o diabo, porque ele se livrou da cruz. E ele esmagou Satanás com essas palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. É a certeza de que nós somos livres, somos perdoados pelo Senhor da glória, meus irmãos. Outra coisa que a gente aprende é que eu só perdoo quando recebo e compreendo o perdão. Diga para o seu irmão: só perdoo quando recebo e compreendo o perdão. Veja que aqui no versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Meus irmãos sabem que aquele moço que acaba de sair da presença do rei, perdoado de uma quantia monstruosa, e ele encontra o seu conservo, que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho suficiente, ele pagaria essa dívida. Alguns dizem que talvez o servo lhe devesse. Eu não tenho nem tanta certeza, mesmo assim, insisto para que fosse pago. E qual é a atitude daquele seu conservo? Faz igual a ele anteriormente. Se prostra e roga a compaixão, a misericórdia. E a Bíblia nos mostra claramente que ele não quis ouvir. Ele exigiu que fosse pago naquele instante, aquele valor. Porque senão ele iria buscar, né, seus direitos na justiça. Mas os conservos que sabiam o que tinha acontecido com ele levaram o conhecimento do rei. E o rei disse: você quer justiça? Então você quer. Mandou que fosse encerrado na prisão. Diz que assim mesmo será feito para aqueles que de coração não perdoarem a Senhor. Meus irmãos, todos nós que já recebemos o perdão de Deus em nossas vidas, nós somos habilitados pelo Senhor para perdoarmos uns aos outros. Uma certa vez um professor de religião levou seus alunos a trazerem batatas da sala de aula e disse o seguinte: você tem mágoa, tem ressentimento contra alguma pessoa? Então escreva o nome dela em cada batata. Então para cada pessoa você reserva uma batata. Depois pega um saco desses aí, sabe? Leva na sua mochila. E o combinado vai ser o seguinte: você não vai tirar da sua mochila, você vai carregar o tempo todo para cima e para baixo. Onde você for, você vai com a mochila e com esse saco de batata dentro da mochila, e você não deve tirar por tempo determinado. Um dia eu vou autorizar vocês tirarem essa batata. Só que os dias foram se passando. Vocês sabem, vai bater a batata vai se estragando, vai passando. Né? Além do peso, um horror terrível que estava exalando ali dentro, que os alunos tiveram que chegar ao professor na próxima vez e dizer: professor, é o seguinte, não vamos dar mais. Podemos jogar esse lixo para fora? Disse: sim, vocês podem jogar as batatas. Mas se junto com elas vocês não jogarem toda a mágoa e ressentimento que elas representam, o peso e o mau cheiro não vão sair jamais do coração de vocês. A Bíblia diz em Mateus 6,15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai nos não perdoará nossas ofensas. É condicionado. Eu tenho certeza que o seu coração não é um reservatório de lixo. Você não pode guardar mágoa, rancor, sentimento ruim contra o seu irmão, seja ele que for, mesmo seja um pouco diferente de você. Não é que ninguém aqui é igual, a gente tem ideias diferentes, nós somos diferentes, essa é a verdade. Nós temos formações diferentes, né? Mas você é meu irmão. Nós temos a mesma marca, temos a mesma promessa de morar no mesmo céu. Independente de qualquer coisa, eu amo você, eu aceito você como você é, eu te recebo como meu irmão em Cristo. Nós vamos morar na mesma casa, na mesma morada eterna.
paz, uma vida de restauração. Não sei se os irmãos possam entender o sentido do perdão. Depois de um tempo, eles viram ideia bem interessante, que na lei dos esquimós, eles trazem a ideia seguinte: não pensar nisso nunca mais. Não pensar nisso nunca mais. Você está entendendo, meus irmãos? Você não pode trazer à tona aquilo que um dia foi feito contra você, a partir do momento que você decidiu perdoar. Porque perdoar não é esquecer o ocorrido. Você não sofre de amnésia, não vai ter como você se esquecer. Acontece que a lembrança daquilo que ocorreu no passado não vai trazer nenhuma barreira, nenhum ressentimento. Não vai levar você a ter que cruzar a esquina da rua, porque você não quer se deparar com aquele irmão, você não quer olhar na cara dele, você não quer falar com ele, porque ele não presta. Só você, né? Quando você está olhando interesse sai do mundo. Né? Quando eu vejo alguém que eu não quero ver, aí subterfúgio é você conseguir entrar na primeira casa de um conhecido seu à frente. Você bate a porta, está todo mundo. Entra, minha filha, vem para cá. Aí você entra, espera outra pessoa passar, conversa um pouquinho e vai embora. Você teve um trabalho maior. Né? Insistir em entrar na casa de alguém para se livrar de uma presença, de uma oportunidade. Meus irmãos, a gente precisa buscar em Deus a reconciliação. A gente precisa aprender o hábito de perdoar uns aos outros. Seja, porque a gente aprende no texto que o que o Senhor teve que perdoar, mas em relação às nossas vidas, é infinitamente comparável ao perdão que é uma micharia centavos que você deve perdoar o seu irmão. É uma fortuna que você deve a Deus, Deus perdoa. Porque você insiste em não perdoar. Mas me permite uma linguagem dos antigos, contos de réis do teu irmão. Um centavo da cultura. É muito fácil se falar de perdão. Sabe, C.S. Lewis, na certa vez, diz: todos dizem que perdoar é uma ideia agradável. Até tem algo para perdoar. Isso é comigo é diferente. Falar de perdão é fácil. Chegar aqui e falar de perdão é fácil. Agora, perdoar no dia a dia, sabe, aquela pessoa, irmão Cardoso, que lhe machuca, não suporta a sua presença, não aguenta nem olhar para o Senhor, e machuca o Senhor o tempo todo, é naquele mesmo ponto, naquela mesma festa, o dia todo, e o Senhor diz: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo como na primeira vez, eu te perdoo mais uma vez como na primeira vez. Se não for Deus na sua vida, na segunda vez é vontade de dar um soco na cara ou não. Pega ali, eu vou dar um soco no chifre nessa pessoa para aprender. Alguns costumam fazer isso, irmãos. Você não, pelo menos eu espero. Sabe, irmãos? Colossenses 3,13 diz: se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você conhece a história de que, se você vier trazer sua oferta, e lembrar que alguém tem alguma queixa contra você, vá até ele, se reconcilie, depois volte e a sua oferta, a sua vida no altar do Senhor. Não é o seu dinheiro, simplesmente é a sua vida em consagração a Deus. Machado de Assis, ele diz o seguinte: não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Se já te pediu perdão, perdoe. Filipenses disse: ser cristão é perdoar o imperdoável dos outros, pois Deus perdoou o imperdoável de nós. Eu queria que meus irmãos ficassem de pé nesse instante e pudessem fazer uma análise sincera desse momento. Porventura, mesmo você conhecendo as marcas das Escrituras e o seu dever cristão de perdoar aqueles que te têm ofendido, porque você tem um padrão excelente de um
Ele não hesitou em liberar o perdão a nós. A única coisa que ele requer é que nós reconheçamos o nosso estado de miserabilidade, de pecaminosidade, e nos lancemos aos seus pés e adoremos a Ele e digamos: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Senhor, me ajude. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu perdão. Porque quando você recebe esse perdão, após entender, você vai poder, porque o seu coração está cheio de Deus, o entendimento acerca do perdão. Então, quando alguém te machuca, você pode até dizer: Senhor, esse estágio foi muito mais complicado do que o último, mas meu Senhor, dá-me a tua graça, para que assim como eu perdoei aquela pessoa do passado, eu continue perdoando até o fim. Que nunca se esgote a capacidade de perdoar ao outro, porque é o Senhor que derrama a graça do perdão em minha vida, e eu transmito da fonte que desce ao meu coração. Que você não tenha dificuldade de perdoar os outros, que você não venha dizer: bem, dá-me um tempo, eu vou pensar se perdoo. Ou se não, eu vou estabelecer algumas condições para que eu possa te perdoar. Venha rastejando, beije meus pés, me peça, clame perdão, se humilhe de tal maneira. Então, talvez eu te perdoo. Meus amados, Deus nunca exigiu isso de você, quando Ele resolveu te perdoar. Você não sabe. Você não tem como capacidade de compreender a dimensão do perdão e da graça de Deus. O que Deus diz para você: meu filho, como eu te perdoei, você não tem consciência disso. Perdoe o seu próximo. Quem é o seu próximo? A humanidade. Perdoe. Ah, Senhor, mas foi ele, foi ela que aprontou, machucou tanto. Meu filho, perdão é graça. Eu não estou pedindo que você pague o salário, porque o salário seria justiça, seria cadeia mesmo. Eu estou dizendo uma coisa que ele não merece: perdoe. É um ato de decisão, é um estilo de vida. Nessa noite, libera perdão à pessoa que tem te incomodado tanto, espinho na carne, né? Eu não sei o que é o espinho da carne, falar, por favor. Mas digamos que às vezes a gente costuma dizer: um espinho na minha cara. Sabe? Porque é uma fonte de sofrimento. Eu não sei. Se às vezes até dentro da família você tem que começar na sua família a liberar perdão. O perdão é libertador. O perdão vai te dar asas para você voar. O perdão vai levar a você a levantar a cabeça, a recobrar ânimo e caminhar 1, 2, 3, 4 milhas com alguém. Como é melhor você liberar o perdão e ser agraciado por Deus, ou ficar ali remoendo dentro de você, na sua consciência, se martirizando, perdendo o sono, perdendo o apetite, perdendo a vontade de viver? Como é que você escolhe? Meus irmãos, eu queria que você, nessa noite, em nome de Jesus, desse um passo de fé. Se porventura você admite diante de Deus que existe a necessidade dentro de você de liberar perdão a alguém ou a algumas pessoas, de repente são muitas batatas que você vai carregando na sua sacola, na sua mochila. Eu queria que você viesse